Olá, igreja, bom dia! Que alegria te ter aqui em mais um domingo. E dando continuidade à nossa série de ministrações Rota 21, do verbo à cruz. Hoje vamos mergulhar no capítulo 3 de João. Então, pegue sua Bíblia e vamos juntos. Mas antes da gente começar, quero já te entregar o tema da mensagem de hoje, que é o capítulo da divisão. E convidar você neste momento a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus. Amado Deus, eterno Pai, que alegria imensa em meu coração em poder falar do Teu Evangelho a tantas pessoas. Senhor, que esta mensagem ela venha chegar a pessoas que precisam Te conhecer. Pessoas que precisam nascer de novo. Pessoas que estão indecisas. Que essa mensagem chegue a pessoas com corações aflitos, que necessitam ouvir de Ti que não existe mais uma condenação. O Senhor não veio para condenar, e sim para salvar. Pai, usa minha vida para ministrar a Tua igreja. Usa minha vida, Senhor, como um instrumento para alcançar vidas para o Teu reino. É o que eu te peço, te agradeço no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém? Bom, quero começar dizendo uma coisa interessante. Nós vamos hoje mergulhar no capítulo 3 de João, como eu mencionei. Mas sabe o que acontece aqui no capítulo 3? A gente vai ver que Jesus, ele não veio à Terra para nos condenar, porque já somos condenados. Ele veio à Terra para nos salvar. E isso a gente vai ver de uma forma muito linda, retratada aqui no capítulo 3. A gente vai ver o real significado do Evangelho, que é nascer de novo. Existem gente que passa a vida inteira em cima do muro, espiritualmente. Não é nem ateu, não é nem discípulo. Não odeia Jesus, mas também não o segue. É o famoso sim, mas não, mas sim, mas não. Sabe? E Nicodemos era exatamente esse tipo de pessoa. Ele é o crente o suficiente para procurar Jesus, mas covarde o suficiente para ir no meio da noite encontrar com Jesus. É muito engraçado isso. E C.S. Lewis disse uma vez que cristianismo, se falso, não tem importância nenhuma. Se verdadeiro, tem importância infinita. A única coisa que ele não pode ser é moderadamente importante. Eu amo esse texto do C.S. Lewis. E eu tenho uma pergunta para você que está ouvindo essa mensagem hoje. Você já decidiu quem Jesus é para você? Ou você ainda está adiando essa decisão? Para se perguntar, para se questionar nessa manhã. Porque João 3 deixa isso muito claro. Não decidir já é uma decisão. Pois é. E vamos entrar, de fato, no texto. No capítulo 3 de João, do verso 1 ao verso 2, vai falar que havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que tu és o mestre vindo da parte de Deus, pois ninguém pode realizar tais sinais miraculosos que estais fazendo, se Deus não estivesse com ele. Vamos entender aqui uma coisa. Nicodemos. Nicodemos, ele era fariseu, membro do Sinédrio, a mais alta corte religiosa de Israel, mestre da lei, um homem de status, de poder, de título, de reputação ali. E aí,
no meio da noite, vamos chutar, tipo, 1h30 da manhã, vai. 1h30, não, ainda tem gente na rua. Vamos colocar umas 2h30, 3h da manhã. Ele vai, no meio da noite, até Jesus. Por quê? Ele tinha medo de perder sua posição, medo da opinião pública e medo de ser associado a Jesus. Você tem medo de ser associado a Jesus? Se alguém te parar no meio da rua e te perguntar, você serve a Jesus? Você tem medo de ser associado a Jesus? Nicodemos tinha. Pois é. E aí, a noite aqui, ela não é um horário, ela é um estado espiritual. Nicodemos, ele começa com elogios grandiosos. Sabemos, tu és o mestre, Deus está contigo. E aí Jesus, ele é muito Tramontina neste momento. Ele é um corte rápido, incisivo, direto. E aí lá no verso 3, Jesus diz, declaro, digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus aqui neste momento, ele ignora todo o discurso bonito e vai direto no coração de Nicodemos. Você quer a fórmula? Pois bem. Você quer uma resposta? Pois bem. Você quer o reino? Pois bem. Nasça de novo. Esse é o significado do evangelho. Você quer viver o evangelho? Você quer andar em santidade? Você quer estar com Deus? Nasça de novo. No verso 4, aqui do capítulo 3, perguntou Nicodemos, como que alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer. Nicodemos aqui, ele não entende o porquê. Ele pensa em mérito, Jesus fala de milagre. Ele pensa em controle, Jesus fala de graça. Não há nada que você possa fazer para nascer de novo. Pois é uma coisa interessante isso. Jesus, ele fala para que a gente nasça de novo. E aí quando Nicodemos vem questionar Jesus, Jesus mostra que não tem nada que você possa fazer para nascer de novo. E isso tira o seu controle. Você não tem controle sobre isso. Não é a hora que você quer nascer de novo, é a hora que Deus quer. E coloca você em submissão e totalidade a Deus. Quem vai fazer você nascer de novo é Ele. Não é no seu tempo, não é da sua forma, não é do seu jeito. Você basta se vincular a Ele, não ter medo de ser, como a gente mencionou, vinculado, mencionado a Ele. E aí no verso 5 e verso 6, Jesus responde, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Vamos deixar uma coisa aqui bem clara, ok? O que ele quis dizer com água e Espírito? Água é a palavra de Deus, a palavra limpa de Deus. E tem duas referências bíblicas sobre isso. Uma está lá em Ezequiel 36, do verso 25 ao 27, e a outra está em Éfesos, capítulo 5, versículo 26, que vai falar exatamente sobre isso, que a água é a palavra de Deus. E o Espírito? Meu querido, o Espírito, a gente está falando do Espírito Santo, que gera vida. Entenda, não é uma reforma, não é um ajuste, não é uma maquiagem espiritual, é um novo nascimento, é um DNA, um novo DNA, uma nova mentalidade. Entenda, o seu pecado, ele nunca te afastou de Deus. Eu amo falar esse texto. O seu pecado, ele nunca te afastou de Deus. Foi você que se afastou de Deus depois de pecar. O seu pecado mudou a sua mentalidade e fez você se sentir sujo. Mas Deus continua dizendo que você é aceito, que você
é amado, querido por ele. Mas, voltando para a mensagem, você pode entender isso? Vamos lá. Religiosos são cheios de diploma, cheios de conhecimento da Bíblia, cheios de coisa, e ainda assim não tem um novo nascimento. Você consegue observar vários pastores em cima dos altares com uma falácia muito bonita, uma eloquência da palavra, um domínio das escrituras muito bonito. Mas muitos deles não nasceram de novo. Note que eu não tô falando nomes, tá? Então, calma. E mesmo assim eles podem não ter nascido de novo. Isso é libertador, porque imagine um ex-presidiário ou uma prostituta ouvindo essa mensagem, que você pode nascer de novo. Você pode começar do zero. É exatamente isso, é começar do zero. Você pode ter uma página em branco na sua vida. Imagine um ex-presidiário, uma prostituta, ouvindo isso. Que ele pode começar do zero. Agora você fala isso para um religioso, para um estudioso da palavra. Assim como Nicodemos, ele era chefe da hierarquia da igreja na época. Imagina. Isso chega a ser ofensivo. Porque pro religioso isso é status. Ele tá onde ele tá é status. Agora, volta para Nicodemos. Imagina quanta Torá esse homem não leu. Imagina quantos cargos ele não teve que subir para chegar onde ele tá. Imagine quantas pessoas, quantas reuniões, quantas coisas teve que acontecer para ele chegar no posto, no título, no cargo qual ele ocupa. E aí você olha para ele, no caso Jesus, olha para ele e fala: então, meu lindo, vem cá, deixa eu te falar um negocinho. Você tem que nascer de novo, ou seja, começar do zero. Do absolutamente zero. É isso que Jesus diz para você hoje. Não importa o que você fez ou o que você deixou de fazer. Jesus, ele faz esse convite para você nessa manhã. Nasça de novo. Comece do zero. Mas é aquilo que eu falei, isso não depende de você. Isso depende dele. A partir do momento que você vai se entregando, se dedicando e se aproximando mais de Jesus, esse novo nascimento ele acontece gradativamente. Isso é muito lindo e isso é surreal. Porque a gente vê aqui no verso 7 e no verso 8 que não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde ele quer. Você escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Mas assim acontece com todos os que nascem do Espírito. Entenda, você não controla o agir de Deus. A gente pode ter toda uma liturgia aqui de começar orando e depois a gente vai para a palavra e aí depois a gente faz um apelo para que você se renda aos pés de Cristo. Mas você não pode impedir o agir de Deus. Se Deus quiser modificar toda a liturgia, ele vai modificar toda a liturgia. Se ele quiser fazer de outra forma, ele vai fazer de outra forma. E aqui eu também quero falar com a comunidade LGBT. Tem religiosos lá fora, tradicionalistas, que vão falar que não, Jesus só usa a gente. Se Jesus quiser usar uma trans nessa geração para salvar multidões, gerar um avivamento, ele vai usar. Se Deus quiser usar um bissexual
um gay, uma lésbica, ele vai usar. Se for preciso, se for necessário nessa geração, ele vai encher e vai usar. E neste momento, Deus quer usar você. Apenas se renda a Ele. Ser cristão não é frequentar o culto, não é carregar rótulos, não é repetir frases decoradas. Ser cristão é vida do Espírito fluindo dentro e através de você. Ainda no capítulo 3, do verso 12 ao verso 13, eu falei de coisas terrenas. E vocês não creram. Como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Neste momento, Jesus ele declara ser o Filho de Deus. Com esse pequeno texto, ele declara de onde ele veio. E ele faz milagres, ou no caso, sinais, como João gosta de dizer. Jesus ele faz sinais miraculosos, como diz Nicodemos. E as pessoas mesmo assim não quiseram crer em Jesus, em coisas que ele fez aqui na terra. Agora, para pensar, e se Jesus falar das coisas do céu? Aonde a lógica humana não existe. Porque aqui a gente tem uma lógica humana. Que nem, semana passada, eu consegui explicar para você de forma científica o que aconteceu em mudar a água para o vinho. Então, existe uma lógica humana. A ciência consegue explicar. Agora, imagina Jesus falando para ti, diante de você, sentado numa mesa aqui, você e Jesus, olho no olho, tomando um cafezinho. E se Jesus falar das coisas celestiais? Você consegue entender? Um novo nascimento é uma nova mentalidade, um novo DNA. Jesus, ele não é só um mestre, ele é revelação purinha do céu. No verso 16 vai falar que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você entende esse texto? Todo mundo conhece esse texto. Tem pessoas até que têm esse texto decorado ou até tatuado no braço esse texto. Jesus, ele veio ao mundo não para me condenar ou te condenar. Ele não está aqui para condenar ninguém. Os religiosos lá atrás é que vão te condenar. Jesus, ele veio para te salvar. Deus amou a criação de tal maneira que entregou seu único filho como sacrifício de amor por mim e por você. Você consegue entender o peso desse texto? Porque o amor é a origem. A cruz é o meio. A fé é a resposta. E a vida eterna é o resultado. No verso 17 e 18 vai falar que pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Ele não veio aqui para te condenar. Isso é papel dos religiosos lá fora. Jesus, ele está aqui diante de você para te salvar, para fazer um novo nascimento em você, na sua família, na sua casa, na sua história, na sua geração. Jesus, ele pode e ele vai. Basta você se entregar. Sabe o que é esse novo nascimento?
a confiar, acreditar que Jesus vai. Isso é fé. É crer no invisível. A condenação, ela já existe. Estamos condenados, fardados ao fracasso e ao inferno. Mas a salvação é mérito de Deus. Não é mérito meu, não é mérito da igreja, não é mérito de ninguém. É mérito de Deus. Entenda isso hoje. A condenação, ela já existe. Você já está condenado. É triste saber? É triste. Mas existe uma solução. Você não precisa ficar condenado o resto da sua vida, o resto da sua história, o resto da sua geração. Porque a salvação, ela existe. O Espírito ainda desce. O óleo ainda é derramado. E Jesus ainda voltará para buscar os seus. Nesse momento eu nem falo mais em buscar a sua igreja, porque na atualidade de hoje, olha, mas é melhor guardar isso para mim. Então ele vem buscar os seus, aqueles que nasceram de novo. No verso 19 ao 21, vai falar uma coisa linda, que é: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. E a gente aprende uma coisa linda aqui, que existem dois tipos de pessoa: as que creem e as que rejeitam. As que se esforçam para seguir a Jesus e as que nem ligam que existe uma vida após a morte. Deus, ele não força nada. O diabo, ele não anula nada. E você tem a escolha hoje diante de você de escolher seguir a Jesus. Isso me faz lembrar um texto na Bíblia. Não vou lembrar exatamente onde que ele está, mas ao mencionar você também vai lembrar desse mesmo texto. Ele vai falar sobre ficar em cima do muro. De que é melhor que você seja ou quente ou frio. Mas se você ficar em cima do muro, Deus vomitar-te-á da presença dele. É bom que você seja ou seguidor de Cristo ou não seguidor de Cristo. Mas você ficar em cima do muro não é uma boa escolha. Jesus, ele não vai te forçar a escolher ele. O diabo também não vai te obrigar a seguir a ele. A escolha está diante de você. Se você observar, você tem o livre-arbítrio. Jesus, ele não impede você de usar o seu livre-arbítrio nesse exato momento. A escolha está diante de você. Então para de ficar se questionando de: será que eu sigo? Será que eu não sigo? Será que eu vou para essa igreja? Será que eu vou para outra igreja? Será que eu faço isso? Será que eu não faço aquilo? Enquanto você fica nessa confusão e não toma uma decisão, não... Sinto muito dizer isso, mas a condenação existe. E você está condenado. Enquanto você fica nessa confusão de não tomar uma atitude, não toma uma decisão, não tomar uma decisão já é uma decisão. Você está fardado ao fracasso se você não tomar uma decisão concreta. Então, por favor, não diga que não teve escolha. A decisão está nas suas mãos agora. Eu quero concluir essa mensagem dizendo para você sobre o verso 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Presta atenção que eu quero abençoar a sua vida. O evangelho não é sobre melhorar quem você é sobre nascer alguém novo. Crer em Jesus me tira da condenação, da condição de condenação. O céu não começa depois da morte. Começa quando você nasce do Espírito. E se nessa manhã você quer começar a caminhar com Cristo, você quer
viver uma vida nova, nascer de novo, eu quero te convidar a fazer uma breve oração comigo. Simples, mas poderosa. Pequena, mas eficaz. Repita comigo. Senhor meu Deus, eu te agradeço pelo maior presente, teu Filho Jesus. Eu creio nele e aceito sua mensagem. Trabalha dentro de mim. Faz-me nascer no Espírito. Quero andar na tua luz. Perdoa os meus pecados e dar-me a salvação para viver contigo por toda a eternidade. Em teu nome, Jesus. Amém. Se você fez essa oração, saiba que a gente, como igreja, queremos caminhar contigo. Saiba que essa caminhada você não precisa fazer ela sozinho. Aqui abaixo tem um link escrito Eu Decidi Seguir a Jesus. Nós queremos te conhecer, caminhar junto contigo. Essa jornada de fé, de esperança, de graça, de misericórdia e de amor. Porque, como eu disse, o amor é a origem, a cruz é o meio e a salvação, ela está diante de você. Eu fico por aqui. Um forte beijo, um grande abraço. A gente se vê semana que vem na nossa próxima mensagem. Amém?